eu sou Verônica Estelita, sócia fundadora da Mediatos. Inicialmente, gostaria de agradecer a todos pela presença. Nós, da Mediatos, preparamos este evento, cujo tema é Mediação Trabalhista, sobre a ótica da magistratura e da advocacia, por entendermos ser um tema de interesse de todos, não só dos mediadores, como também dos advogados, empresários e demais profissionais interessados no assunto. Bem, neste evento faremos abordagem de temas atuais relacionados à mediação trabalhista. E para falar, trouxemos a juíza doutora Roberta de Melo Carvalho, a advogada Carolina Tupinambá, a advogada Rai Prazeres. Mais uma vez, agradeço a presença de todos. E agora passo o comando à doutora Rai Prazeres, sócia da Mediatos e moderadora deste evento. Bom evento a todos. Boa noite a todos. É com imenso prazer que nós recebemos vocês e nós daremos continuidade à nossa conversa, que será realizada em 2 momentos. No primeiro momento, nós vamos ter um gostoso bate-papo com a doutora Roberta, juíza do TRT de Brasília e coordenadora do Sejusc, também lá em Brasília. A doutora Roberta é uma pessoa muito querida e ela é uma estudiosa do direito, digamos assim, de mediação. E estamos muito felizes em recebê-la aqui conosco. No segundo momento, nós conversaremos com a doutora Carolina Tupinambá. A doutora Carolina é advogada, é mestre, doutora em Direito do Trabalho, professora na UERJ, e também é uma jovem senhora estudiosa, empreendedora, e que nós teremos um imenso prazer de tê-la aqui conosco. Então, o nosso objetivo é conversarmos sobre o direito, sobre a mediação trabalhista, né? E principalmente a perspectiva, né, e oportunidade para os advogados, empreendedores, profissionais, né? E também eu acho que é interessante, nós vamos pedir para que as nossas palestrantes abordem esses impasses, né, que surgem em busca de solução consensual no âmbito do direito do trabalho. E gostaria de passar a palavra para a doutora Roberta para que ela faça suas considerações iniciais. Olá, Roberta, seja bem-vinda, é um prazer enorme tê-la aqui conosco. Boa noite a todos e todas, é um prazer enorme estar aqui esta noite. Agradeço imensamente ao convite realizado pela Mediatos, com muita honra e com muita alegria recebi o convite da doutora Rai Prazeres e agradeço a toda a Mediatos também, na pessoa da doutora Verônica. Será uma grande alegria dividir esse espaço hoje com a doutora Carolina, para que possamos refletir e travar um bom diálogo sobre a mediação e sobre os métodos adequados de resolução de conflitos, sobre a ótica trabalhista. É importante que a gente percorra um pouquinho sobre a questão, façamos um panorama cultural, né, da questão da nossa cultura litigiosa, sempre arraigada muito na cultura do litígio, para que a gente possa entender hoje quais são os avanços dentro da Política Judiciária Nacional de Conciliação, e a ideia aqui é fazer exatamente essa abordagem do percurso histórico e das perspectivas futuras em relação aos métodos adequados de resolução de disputa e a própria reflexão que isso trará dentro da advocacia, da magistratura e reverberar de uma forma positiva em toda a sociedade. Muito obrigada, doutora Rai, pelo convite realizado para esta noite. Muito bem. Então, Roberta, nessa perspectiva, como tem sido a tua experiência, né, como juíza, como coordenadora de um centro judiciário de solução de conflitos, né? E fala um pouco para a gente sobre o êxito, sobre os acordos que são celebrados, como é que isso acontece, como é que as pessoas buscam o Sejusc. Fala para a gente um pouco sobre isso. Bom, eu gostaria de registrar que na academia, na minha época de academia, posso dizer assim, eu aprendi
dentro da perspectiva da cultura do litígio. Então, na faculdade, me ensinaram a litigar. Né? Sempre tive o sonho da magistratura e, ao ingressar em 2009, no momento em que eu ouvia uma parte, ouvia a outra, coletava as provas que estavam nos autos e dava uma sentença, percebia que muitas vezes havia uma insatisfação de ambas as partes em relação àquela decisão por mim prolatada. E todas as vezes em que a gente conseguia construir um verdadeiro acordo dentro da sala de audiência, a satisfação estampada no rosto de advogados e partes que conseguiram ser ouvidos e atingido aqueles interesses, né? E muitas vezes, com a conciliação pode abarcar algo que está fora do processo, quantas vezes conseguíamos, então, alcançar esse ponto. A partir desse momento, comecei, então, a investir num estudo mais aprofundado sobre métodos adequados de resolução de disputas. Até porque, na Justiça do Trabalho, a nossa base é a conciliação, né? Artigo 764 da nossa CLT, tão vivo há décadas, sempre foi a base da Justiça do Trabalho, que busca e sempre buscou a conciliação em todos os momentos e fases processuais. A partir disso, eu comecei a ver que quando havia um aprofundamento maior do que é a conciliação, e a partir do momento que eu conheci o verdadeiro processo de mediação, associado a outras formas de linguagem, eu pude aplicar isso no meu trabalho e conseguir alcançar resultados que vão muito além da sentença que eu profiro. Então, veja, mas antes de abordar esses casos práticos, eu gostaria apenas de fazer uma pequena colocação histórica, doutora Rai, no sentido de que as pessoas me perguntam muito. A senhora fala muito sobre cultura da paz, cultura da paz. Sim, veja, nós fomos criados dentro de uma sociedade predominantemente de uma cultura litigiosa, arraigada dentro do sistema escravocrata que nós viemos há tantos anos, dentro de uma perspectiva hoje que ainda existe uma violência estrutural em todas as esferas sociais. Então, a partir desse momento, quando as pessoas falam em cultura da paz, o que seria isso? Seria diminuir a quantidade de processos dentro do Poder Judiciário? Não, imagina, né? Cultura da paz vai muito além. A cultura da paz é fazer com que as pessoas consigam resolver os seus conflitos. A partir do momento que as pessoas não conseguem administrar os seus conflitos, e isso vem para a gente desde a base familiar, né? Os irmãos brigam, a gente leva pai, mãe, né? Nas escolas, a gente busca as professoras, os diretores. Isso vem se modificando a partir do momento que a gente emprega o processo de mediação, a base da mediação de conflitos, num sentido de fazer uma abordagem da paz como um contexto diferente, de uma forma construtiva de abordar esses conflitos, né? Se a gente conseguir encará-los dessa maneira, né? Na posição construtivista. Por que é importante falar isso? Porque, vejam, isso vem de formação, minha gente, e é exatamente o ponto que eu quero chegar. Na minha época acadêmica, como eu coloquei, nós aprendíamos a litigar. O bom advogado era aquele que conseguia levar recursos até o Supremo Tribunal Federal. E essa perspectiva hoje, ela é altamente modificada, justamente porque pela excessiva judicialização de demandas, nós temos um judiciário hoje abarrotado e muitas vezes o processo percorre décadas. E quando a gente senta numa mesa de negociação e verifica que o problema ali não é só de negociação, mas o conflito vai muito além, porque a gente tem por trás da lide processual uma lide sociológica, nós conseguimos atingir e efetivamente resolver e, quem sabe, até mesmo dissolver ou transcender aquele conflito. Então, vejam que interessante. Mas isso nós aprendemos, como eu disse, é uma questão de formação acadêmica. Os cursos de direito, ao longo das décadas, vieram com essa formação. Ainda bem que já evoluímos também dentro dessa perspectiva. Algumas instituições de ensino sempre tiveram os métodos, à época reconhecidos como métodos alternativos de resolução de conflitos, em suas grades como disciplina optativa. E a partir do momento que, em 2018, a gente teve, né, na portaria 1351 do Ministério da Educação,
A inserção agora de disciplina obrigatória dentro do curso de Direito já foi um grande passo. E eu vou além. Eu digo também que nas instituições de ensino não adianta ensinar a litigar, fazer processo civil, processo penal, processo constitucional, todo mundo aprendendo a litigar. Chega lá no final do curso, a gente apresenta os métodos adequados de resolução de disputas. E aí chega o advogado formado, com um código de ética, colocando a ele a necessidade de promover a conciliação, e teve, naquele início da sua formação, uma cultura muito voltada para o litígio. Nós estamos mudando essa perspectiva, o próprio Código de Processo Civil de 2015 inovou justamente para vir com esse olhar, né, mais construtivo no sentido da busca pela resolução por métodos adequados de resolução de disputa. E o método adequado pode ser a sentença? Pode. Nós temos que aprender a ouvir os jurisdicionados, as pessoas que nos procuram, as partes, né? Eu digo, antes de ser jurisdicionado, é um cliente do advogado, e à medida que o advogado consegue aprender algumas técnicas do processo de mediação, algumas técnicas relacionadas a ferramentas de comunicação, busca, por exemplo, amparo na comunicação não violenta. Quando ele consegue efetivamente ouvir o seu cliente, ele vai conseguir entender se efetivamente o que ele precisa é de uma negociação, porque tiveram verbas que não foram respeitadas, legislação trabalhista que não foi amparada, ou por trás disso há um interesse ainda maior. Então, sob essa perspectiva, é que a gente precisa dar uma amplitude maior à relação trabalhista para entendê-la não de uma forma intrapessoal, mas interpessoal e também sistêmica. A partir do momento que o advogado consegue compreender tanto as ferramentas de negociação, mas também as ferramentas de comunicação, nós temos dificuldade de nos comunicarmos. As pessoas muitas vezes não conseguem expor o que sentem, os seus interesses e as suas necessidades, e a relação se rompe por esse motivo. As pessoas me perguntam muitas vezes, como que conseguiram reconstruir aquele vínculo dentro do Sejusc? Na Justiça do Trabalho, várias relações jurídicas sendo reconstruídas, porque muitas vezes nós identificamos que aquela relação foi prematuramente rompida por uma falta de comunicação, as pessoas não souberam se expressar corretamente, e tivemos o rompimento daquele contrato de trabalho de forma a não atender a necessidade de ambos os lados, que, conseguindo se compreender, passam então a enxergar que a solução é a própria restauração desse vínculo, não por uma reintegração determinada pelo Poder Judiciário, mas sim porque elas viram como uma tinha importância dentro daquela relação, como o empregado era importante para aquela organização, para aquela instituição, e o contrário. E eu digo mais, por que as empresas que têm uma valorização do seu quadro de pessoal, que faz uma gestão preventiva de conflitos, que utiliza muito mediadores, câmaras de mediação, no sentido de prevenir a existência desses conflitos, eliminando os ruídos de comunicação, são aqueles que não são clientes da Justiça do Trabalho, né? Conseguem cumprir a norma trabalhista, a legislação trabalhista, porque conseguem visualizar também a importância que o seu quadro de pessoal, que o empregado tem naquela relação. A relação capital-trabalho não é uma relação dual antagônica, muito pelo contrário, é uma relação de complementariedade. A empresa não pode existir sem um empregado, mas a partir do momento que eu vejo isso sobre um paradigma de dominação, de exploração, de não cumprimento da legislação, como um meio de explorar, muitas vezes, o ser humano, vamos dizer assim, os efeitos são negativos para ambas as partes. E a partir do outro momento em que a gente tem uma prospecção de interesses, que dentro desse sistema da relação trabalhista se une, a gente visualiza muitos efeitos positivos. Então, eu vou dar um exemplo prático para vocês compreenderem tudo isso que eu coloquei de uma forma teórica. Eu recebi um pedido de nulidade uma reclamação trabalhista simples, onde a base era a nulidade do pedido de demissão. Pagamento das verbas trabalhistas, e o que o advogado apontava era
o atraso no pagamento das verbas, né, fora do 5º dia útil, e o não recolhimento de FGTS de algumas competências. Só isso tinha na petição inicial. Então, ele queria a nulidade do pedido de demissão para o reconhecimento de uma rescisão indireta, porque o salário não era pago até o 5º dia útil e porque não havia o recolhimento de algumas competências do FGTS. Esse processo veio para o Sejusc e a audiência aconteceu no Sejusc Brasília, onde nós empregamos lá o processo de mediação. Então, a mediadora, que é uma servidora da Justiça do Trabalho, supervisionada sempre por um magistrado, e nesse dia era eu, ela fez toda a declaração de abertura e começou a ouvir o relato. E olha que engraçado, era um vínculo de 4 anos. A ausência de recolhimento de FGTS tinha ocorrido em 2017. O pedido de demissão ocorreu em 2019. Durante o ano de 2018 e 2019, o recolhimento do FGTS foi regular e aqueles atrasados de 2017, das competências, foram recolhidas também para a conta vinculada do FGTS. A alegação de não pagamento do 5º dia útil, né, de não pagamento, se dava muitas vezes porque o pagamento acontecia dia 8, dia 5, dia 6, dia 9, mas quando a gente pegava o calendário, algumas vezes eram dias não úteis, eram feriados, então, assim, também em pouquíssimos meses havia realmente ocorrido o não pagamento no 5º dia útil e também tinha sido em 2017. Curiosamente, porque por trás deveria ter alguma questão de gestão. Bom, quando ela começou a relatar, ela disse assim, ela falou que tinha ficado profundamente chateada, porque não tinha conseguido, o cliente, ela falou para o cliente que ia no estoque buscar, era uma loja de sapato, que ia buscar o sapato e o cliente estava com pressa, disse, não precisa mais não, ela tinha trago vários, ele não gostou, ela falou que ia buscar, o cliente, não precisa mais não, e saiu. E nisso ela ficou muito chateada e foi falar com o gerente. Quando ela relatou a questão para o gerente disse para ela, isso é bobagem, da próxima vez você desce mais caixa do estoque. Ela ficou profundamente abalada, isso no relato dela no Sejusc, gente, para vocês compreenderem como é preciso ouvir o cliente no escritório buscando conhecer um pouco mais dessa sua relação. E aí, ela comentou sobre isso, falou que ficou profundamente chateada, passaram-se alguns dias, algumas semanas, ela pediu a demissão e achou que aquilo não era justo. Por coincidência, o gerente que estava no dia que foi a chateação dela era o preposto no dia da audiência. E aí ele reconheceu e disse para ela, nossa, eu não sabia que por conta desse evento você tinha ficado tão chateada, né? Eu esperava uma orientação sua e não tive. O advogado dela ficou profundamente surpreso. Por quê? Porque ela não tinha relatado essa situação para ele. Ela tinha relatado que pediu demissão porque achava que a empresa não era correta, levou toda a documentação e queria saber se ela tinha algum direito. E ela disse isso em mesa. E ela não teve, no momento em que foi conversar com seu advogado, ela não expôs a situação, e na entrevista também a situação não aflorou. Doutora, e é muito, assim, uma questão que eu acho muito importante, né? Essa escuta atenta, essa escuta ativa por parte do profissional, né? E é muito interessante essa escuta sendo realizada lá numa sala de audiência ou até no Sejusc, né? E é muito interessante a gente poder perceber que essa escuta poderia dar uma solução na antessala da justiça. Mas, olha, nós estamos aqui aguardando a doutora Carolina, que já está aqui na sala de espera. Nós vamos admiti-la para que ela possa participar também da nossa live, ok? Vamos lá aguardar. Estamos aqui com a doutora Maria Helena. Vamos ver se a gente consegue falar com a doutora Carolina.
Vamos lá. Eu acho que a doutora Maria Helena está entrando aqui, mas ela seria a doutora Carolina. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá, admitir. Vamos lá, pessoal, de espera. Carolina, a doutora Carolina. Vamos lá. Vamos lá, se a gente conseguiu Pronto. falar com a doutora Carolina. Seja bem-vinda, é um prazer enorme. Seja bem-vinda, doutora Carolina. Eu também, obrigada pelo convite. Nós estávamos conversando com a doutora Roberta, que é uma querida nossa também, uma jovem como você. Eu já fico feliz com essa juventude aí, animada, estudiosa, dedicada. É muito bom, muito agradável. Então, a doutora Roberta estava fazendo uma explanação acerca do Sejusc, que é o Centro de Solução de Conflitos lá no TRT de Brasília. Então, ela estava colocando como funciona esse centro, né? E nós vamos, só um minuto, doutora Carolina, retomar a palavra para a doutora Roberta, só para ela concluir, e aí eu vou pedir para que você faça suas considerações iniciais também, tá bem? Depois, tá me ouvindo? O som tá bom? Tá bom, tô te ouvindo. Tá, porque para mim deu uma picadinha, desculpa, é para eu fazer o quê? Para eu me apresentar. Então, assim, só para a doutora Roberta concluir o que ela estava falando acerca de uma experiência que ela teve no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, no qual ela é coordenadora. E aí, ela concluindo, eu vou pedir que a doutora faça suas considerações iniciais e logo a seguir eu vou te fazer uma pergunta. Eu estou com muitas perguntas para a doutora, tá bom? Tá bem, querida. Então, doutora Roberta, concluindo lá a questão, né, a solução, você estava falando da escuta, né, de como é importante fazer essa escuta por parte do profissional, por parte de quem está dirigindo, né, não só o advogado, mas também até do próprio juiz que está presidindo, né, uma audiência uma audiência judicial, né? Sem dúvida, Rai, exatamente isso, a necessidade que nós temos de aprimorar a própria técnica mesmo, de saber estar presente no momento da escuta, né? De conseguir entender o que está por trás daquelas falas que nos trazem. Então, assim, é um prazer enorme, doutora Carolina Tupinambá, teremos um diálogo bem bacana esta noite, estou muito feliz em poder dividir essa bancada virtual com a senhora. Então, exatamente, no caso que eu estava contando, houve um reconhecimento por parte do gerente da loja de que faltou talvez um direcionamento no atendimento. Enfim, nós fizemos um acordo e o acordo foi o retorno dela para a loja. E eu tenho certeza que ela ficou muito feliz porque ela não pediu, ela criou nulidade do pedido de demissão. E o vínculo foi restaurado e o gerente disse assim, com certeza, com as próximas, nas relações com os outros empregados, ele, como gestor de uma equipe, agiria de uma forma diferente. Então, é exatamente, tanto dentro do Poder Judiciário, na advocacia, em todas as relações, num sistema que nós vivemos, a partir do momento em que a gente consegue empregar técnicas de escuta, técnicas relacionadas aos métodos adequados de resolução de disputas, nós conseguimos avançar na dissolução desses conflitos. E não será diferente na relação trabalhista. Então, foi basicamente esse o exemplo que eu dei para mostrar como foi reconstruído um vínculo e que nada disso havia sido pedido na petição inicial. Passo a palavra, doutora Carolina. Então, doutora, seja bem-vinda. Queremos ouvir da doutora sob a ótica da advocacia trabalhista, que é a sua especialidade, uma das suas especialidades,
né? Qual a influência que você pode perceber acerca da reforma trabalhista quando trata das mediações? Foi positivo, mais ou menos? Está com muita fé que tudo vai ser resolvido ou parte das questões trabalhistas serão conduzidas de uma melhor forma nesse segmento de mediação? O que nós poderíamos aguardar? Obrigado. Fico feliz aí também com as palavras da doutora Roberta, que realmente tem, né, desenvolvido um trabalho. Os Sejuscos, eu acho que tem sido uma experiência muito rica nos TRTs nacionais, e alguns trabalhos acabam se destacando e a gente fica, né, tendo notícia, como é o exemplo da doutora Roberta. Aqui eu tive algumas experiências nos Sejusques, mas ainda assim, infelizmente, muito tímidas. Eu não tenho assim o grande caso para narrar da minha vida, sabe, doutora Roberta? Talvez um acordo, talvez sim, uma empresa de aviação que estava prestes a falir, e eu tive, e aí todo mundo, e aquela coisa, na verdade, eles tiveram caçada a autorização de voar, existe um certificado, né, que a agência reguladora emite periodicamente para você ter direito a voar no céu brasileiro, sei lá. E aí eu sei que essa empresa tinha perdido o tal do certificado. E aí, para você manter aviões na garagem de aviões, né, por assim dizer, parece que é uma fortuna. Eu sei que, de um dia para o outro, cerca de 400 trabalhadores em São Paulo acabaram sem receber salário, porque teve a tal da licença cassada, os empresários, era uma dupla de empresários, não sabiam o que fazer, então tinham contratado um advogado no administrativo para poder recuperar a tal da licença, e ninguém conseguia a licença. E aí, quando eu cheguei no caso, falei, bom, eu nem sei, porque se vocês já chegaram já estava virando quase um mês de atraso de pagamento de salário, eles queriam tentar pagar a verba rescisória parcelada, ou sei lá, a cada mês, ou demitir, mas sem pagar, porque eles não tinham esse fluxo de caixa, e as ações começaram a ser distribuídas. E eu cheguei a provocar o Sejusques de São Paulo. Na época, tinha uma regulamentação, eu tive que ler do dia para a noite para ver como é que poderia fazer. Foi a única experiência que eu tive, e aí o fato é que resolveu foi nada. Mas eu fiquei feliz, porque assim, eu fui bem atendida enquanto consumidora de justiça, não posso falar nada. Achei a estrutura ótima, as pessoas preparadas, e de fato chamaram os trabalhadores, porque a situação estava muito desgastada socialmente mesmo, e muito insegura a respeito do dia seguinte. Mas os magistrados que estavam à frente do Sejusc lá de São Paulo, receberam muito bem, se prontificaram. O sindicato entrou, né, porque o Sindicato dos Aeronautas ele é nacional. O sindicato estava cheio de resistência, que iria, não sem menor compreensão da história lá, da certidão, que o homem que caçou, que tinha uma chance de resgatar a tal da certidão. E a moça do sindicato só queria saber de resolver, de não sei o quê. Ela que foi, quando o Sejusc chamou, ela foi, porque nós indicamos o endereço do sindicato, mas pedimos que as pessoas fossem numa assembleia para se tentar um diálogo. E o que eu achei muito positivo, né, e por isso uma experiência positiva, é que apesar da moça do sindicato, da advogada, ter chegado muito beligerante e muito nervosa e tudo, partiu da magistrada que nos atendia, falou assim, não, então eu vou chamar, não tem um grupo do WhatsApp para chamar essas pessoas? Vamos remarcar. E aí, não, mas imagina como é que vai passar. E a advogada ficou ofendidíssima, porque ia passar por cima dela para falar diretamente com os clientes, não sei o quê. Eu falei, bom, e a juíza peitou, falou, não, eu queria, se a senhora me desse essa oportunidade, eu gostaria se a senhora compartilhasse os contatos com o meu celular, eu vou chamar.
E chamou mesmo, e a gente foi lá depois, uma semana seguinte, quando as pessoas iam para os lugares, né? Não tinha esse vídeo, e a gente foi, e eu achei assim de uma calma que me assustou e deteriorou um pouco da má impressão que eu tenho a respeito da Resolução 74. Eu sempre achei a Resolução 74 do Conselho Superior do Justiça do Trabalho extremamente antipática. E por uma razão singela, né? Ela acha assim, enquanto a resolução, né, 125 do CNJ fala assim, olha, gente, quem quiser ajudar, vamos embora, vamos participar. Tanto é que quando eu vi crescendo esse movimento de mediação, eu sempre fui muito fã disso, eu falei, bom, eu quero ser mediadora também. Vou ver se eu faço um curso de mediação, não sei. E aí já não tinha mais no CNJ, porque o CNJ parece que quando abre é uma coisa, é praticamente um eclipse lunar e tudo mais. E aí não tinha. E eu falei, bom, então vou fazer nos quais eu comecei para ver como é que fazia para ser mediadora. E aí fiz um curso normal, que tinha que ter as 40 horas, aí fui, depois de burra velha, já tinha 2 doutorados, fui fazer o curso. Mas você sabe, foi um dos cursos que eu mais... Desculpa, foi um dos cursos que eu mais aprendi na vida. Eu tenho assim, resgates de memória, de aprendizagem do ao vivo, maior, porque o mestrado, o doutorado, eu acho que é uma coisa muito de interior, né? De você pegar aquilo tudo e dissecar, e estudar, e se dedicar. Mas na aula mesmo, você faz aquelas apresentações de seminários, mas você não tem como você absorver aquele conteúdo. Mas foi um dos cursos que eu mais aprendi. Igual aquilo, acho que só o curso de yoga também me fez bem. Mas eu achei aquilo o máximo. Aí eu fiz as 40 horas, toda bonitinha, e tinha que praticar. Mas eu ainda não tinha tentado, porque eu falei, vamos por parte. Fiz o curso. Falei, bom, então agora tem negócio de praticar. E aí, como é para praticar? Todo mundo da minha turma foi fazer a prática no TJ, né? E aí eu falei assim, bom, mas então eu vou fazer a prática lá no TRT. Falei, mas não tem prática no TRT? Mas por que eu não tenho prática no TRT? Falei, não é possível. E aí comecei a perguntar, porque ninguém na Justiça do Trabalho, então, na minha turma, ninguém atuava na Justiça do Trabalho, e a moça do curso, falei assim, mas como é que eu faço, gente, para poder atuar no TRT? Não, mas o TRT não tem. No TRT só atua quem já é da panelinha. O servidor do TRT ou o juiz do TRT. Eu fiquei passada. E tinha que fazer, acho que era 60 horas, eu nem sei. O que eu vi de maluquice que eu não tinha, porque você falou assim, uma das minhas especialidades, não é uma das minhas especialidades, a única especialidade que eu tenho é trabalhista previdência. Então, aí fiquei lá aquelas 60 horas ouvindo o outro que bateu com o carro, o outro que quer pegar o filho, e aquelas confusões do TJ, mas fiz as horas e fui entender. Então, eu acho assim, ela tem essa resolução 174, né? Ela tem características institucionais, ela tem características antipatizantes, assim, na minha opinião, que são marcantes, principalmente a exclusividade institucional. Eu acho, quer dizer, por que essa premissa de que só quem está no TRT poderia atuar? Por que não essa abertura para a sociedade civil? Por que não, né, a cooperação desses outros agentes? Então, quando eu comecei também a lecionar disciplina de conciliação, de mediação, de conflitos trabalhistas, eu ainda tentei, no meu regional, que é da primeira região, fazer um convênio institucional com o TRT, falando para os alunos da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, atuarem ou fazerem um estágio, sei lá, qualquer bobagem, e em troca os juízes da escola, da magistratura, tivessem acesso a algumas aulas do mestrado. Eu não sei, eu tentei várias situações e simplesmente realmente não se conseguia, porque a Resolução 74 ela é muito clara a esse respeito, né? Que você tem essa exclusividade institucional. Então, o isolamento normativo também, eu acho o isolamento normativo bastante cruel, porque ela fala, a lei de mediação não estamos para isso, a lei de não sei o que, nós somos um reino à parte. Então, quer dizer, para que isso, né? Para que, enquanto está todo mundo falando de diálogo das fontes,
né, de aplicação supletiva, de aplicação subsidiária, enfim, de se tentar melhorar, ela vem nesse tom repli de soi-même, né, que, nossa, eu vou resolver sozinho, sem o trabalho de equipe, que é justamente a ideia, a lógica invertida do que se pensa sobre outros mecanismos de solução de conflitos. Então, não sei nem por que eu estou falando mal da resolução 743, enfim, é o que temos. Dizem que poderia ser pior. Quando eu fui estudar mais a fundo, falei, gente, quem é que fez esse troço, Jesus? E aí fui no TST, tentei, na época, eu acho que era o ministro Renato que estava à frente, eu ainda falei, ministro, como é que faz para a gente participar, para poder... E aí falou, não, olha, a gente não queria nem ter isso, vamos aos poucos, vamos resolvendo, mas a gente tem, eu acho, um andar muito, muito lento para a necessidade, né? Porque o que chama atenção nessas formas de solução de conflitos mais adequadas é justamente a necessidade de preservação de vínculo. E a Justiça do Trabalho, ela tem um obstáculo de acesso à justiça que é inigualável e insuperável, que é o medo de perder o emprego, medo de perder o trabalho. Então, quem entra com o processo é demitido, isso é fato, a não ser que você seja um dirigente sindical da vida, um sujeito com proteção contra dispensa imotivada, e por isso acaba a gente levando essa peste da justiça dos desempregados, né? Porque você não consegue tratar o conflito na sua duração. Então, nesse cenário, acho que seria extremamente positivo, e eu acho que deveria partir até da Justiça do Trabalho um avanço maior nessas novas técnicas, né? E aí eu diria não só de mediação, de conciliação, mas aí eu digo de uma abertura geral, né, de um contexto não só de desjudicialização de alguns problemas, como, né, a gente imagina, eu me formei em 2003. Eu achava, era um negócio meio que sagrado o uso capião, né? Você tinha um semestre de direito civil. Hoje as pessoas fazem esse negócio no cartório, né? Uma época no Brasil que ninguém podia se separar, e hoje o povo se separa no cartório. Então, para que vai na justiça por umas bobagens dessas? Então, eu acho que existe um núcleo de questões que tem que ser desjudicializadas simplesmente assim, porque não há corpo judicial que dê conta, né, dessa judicialização excessiva. Existe um outro núcleo que é importante ser desenvolvido, que é o núcleo da solução consensual, e aí eu estou nas técnicas de mediação, nas técnicas de conciliação, de todas as experiências de direito internacional que a gente visualiza, né, de mini-trios, de cooperação interna entre advogados, de judicatur no direito... Enfim, nossa, tem muitos mecanismos que a gente pode se inspirar. E, finalmente, um terceiro núcleo, que seria o de centros decisórios privados. E aí a gente está falando, né, de arbitragem, de tribunais privados, de coisas do gênero, de um tribunal verdadeiramente multiportas e que interaja com a sociedade civil melhor. Então, era até para dar uma pincelada inicial, né? Eu acabei divagando sobre a vida em geral. Não sei se é para falar o que teria que falar. Desculpa. Não, Carol, fala Carol, né? Eu acho super pertinente, né? Até porque a legislação no Brasil é muito recente, né? E no Brasil percebe-se que tudo é muito lento em algumas coisas, como você mesma colocou, né? O divórcio, que a gente estuda aí na academia, que tem que ser tratado de uma forma muito metódica, né? Digamos assim. Hoje é realizado num simples cartório, né? E outras que deveria ser mais aberta, totalmente, digamos assim, um pouco engessada ainda. Eu creio que a gente esteja aprendendo o caminho, né? Eu espero como advogada que nós estejamos aprendendo aí
essa caminhada, né? Mas vou passar a palavra para a doutora Roberta, que está aí, com certeza, com uma experiência, tem algo a nos dizer. Eu gostaria de abordar um pouquinho essa questão da resolução 174, até para poder sair um pouco em defesa dela, mas para poder complementar algumas situações. Eu concordo com a doutora Carolina, também sou a favor do sistema multiportas, e acredito sim que nós, enquanto sociedade, evoluímos para esse caminhar de amadurecimento mesmo, de evolução da cultura do litígio para uma cultura da paz nas próximas gerações. No entanto, como eu havia dito no início da minha fala, isso vem inclusive de uma base educacional, que agora começa a se modificar também. E aí, doutora Carolina, quando a senhora fala da resolução 74, inicialmente a resolução 125 do CNJ, né, a Justiça do Trabalho ficou de fora, até porque a gente precisava amadurecer um pouco as experiências, né, e por essa razão ficamos de fora no sentido de fazer algo próprio para a Justiça do Trabalho, já que os direitos sociais possuem uma questão tutelar, uma questão de fundamentalidade que precisava ser abordada. Existe também na justiça comum o direito do consumidor sobre esse aspecto de proteção, mas que a gente vê fluir dentro do sistema multiportas. Então, houve toda essa observação ao longo dos anos em que a Justiça do Trabalho esteve fora, né, do sistema do processo de mediação, de conciliação, da construção de centros judiciários, inclusive. Bom, a resolução 174, ela foi construída de uma forma democrática e de uma forma muito horizontal pelo seguinte: a gente precisava, inclusive, vencer barreiras internas. E essas barreiras, eu digo, essas barreiras eram muitas, porque a Justiça do Trabalho sempre teve a sua base a conciliação, e, de repente, o próprio processo civil avança para a inserção de métodos adequados em todas as esferas, e a gente estagnado ainda sobre aquela questão somente da conciliação, e muitas vezes por uma negociação muito competitiva, era preciso dissolver ainda alguns emaranhados internos dentro da própria Justiça do Trabalho quanto a isso. E até por uma cautela mesmo, para que a situação fosse feita com uma formação, uma capacitação. Quem na verdade atua dentro do Sejus, os servidores e os magistrados que atuam dentro do Sejus, precisam ter uma capacitação específica, são mais de 100 horas de capacitação para poderem atuar, porque dentro do direito do trabalho como um todo, e aí a gente traz alguns comparativos internacionais, inclusive, em muitos países não é possível nem mesmo a inserção do processo de mediação no campo trabalhista, como é o caso da Argentina, por exemplo, né? Quando se fala que a mediação trabalhista não pode. Mas, enfim, a grande questão a própria lei de mediação afastou, né, afastou a área trabalhista no sentido de ter regulação própria, e eu acho que desde a instituição da Resolução 174, apesar de engessada quanto a esse acesso do público externo, trouxe um amadurecimento interno de abertura maior do Sejusc. E eu digo isso porque, por exemplo, na instalação do Sejusc aqui no TRT da 10ª, a gente teve uma resistência grande interna, porque muitos diziam assim: qual a diferença de mandar para o Sejusc? A negociação lá vai ser a mesma que na vara. Não, é totalmente diferente, justamente porque o ambiente é diferente, o uso de técnicas para abordagem, se eu vou precisar de ferramentas de comunicação ou ferramentas de negociação para poder abordar aquele conflito, se eu vou avançar em relação à lide processual, atingindo a lide sociológica, o que no modelo tradicional não se alcança, traz a diferença do que os centros trabalhistas fazem hoje. E eu acho interessante a questão que a senhora colocou, porque antes da Resolução 174, a gente teve experiências riquíssimas de cooperação com as instituições de ensino, e eu atuo no núcleo de conciliação mesmo antes da Resolução 174, e realmente, assim como a senhora, lamentei a perda dessa cooperação com os alunos, porque eram experiências maravilhosas, tanto para a gente quanto para aqueles que estavam aprendendo e podiam sentar ali, dentro de um processo trabalhista, e aprender como um processo de mediação pode ser, sim, introduzido na área trabalhista e com muita cautela. Por quê? Porque eu posso mediar relações trabalhistas, mas por ser uma relação assimétrica e uma relação de hierarquia, para que a solução pelo método adequado de resolução de conflitos não seja, não
aponte renúncias de direito, o que também era possível pelo método tradicional, sem deixar isso de lado, mas para que isso seja possível, tem que ter uma análise, um crivo, né, sobre a questão, até mesmo para modificar. Se aquele processo de mediação caminha, a grande questão é tirar o foco de uma negociação competitiva, buscar a abordagem por critérios objetivos, riscos de decisões fragmentadas, para que a gente possa conseguir alcançar verdadeiramente aquele conflito e, muitas vezes, restaurar vínculos, né? Então, eu trago, assim, a própria base da justiça restaurativa, quando empregada na área trabalhista, nos traz reflexos sociais dentro da nossa sociedade importantíssimo. Vivemos num país com alta taxa de desemprego e agora ainda mais com o momento que vivenciamos nessa pandemia. A partir disso é que nós precisamos, sim, ter uma gestão de conflitos, e aí eu volto àquela questão, é prévia, né? A gente tem uma excessiva judicialização pela dificuldade de gestão de conflitos, de prevenção de conflitos, e a partir do momento que a gente faz isso internamente nas instituições, de uma forma organizacional, seja com apoio de mediadores externos também, até mesmo para a prevenção desses conflitos dentro das organizações, a gente tem um resultado positivo muito favorável. É claro que, se for judicializado, o bom é que se possam escolher caminhos, né? O jurisdicionado, juntamente com os seus advogados, precisam ter o leque de opções, né? Para mim, o melhor caminho é o processo de mediação, vamos partir para uma conciliação, vamos para a sentença judicial, é aquela melhor alternativa mesmo ao acordo negociado. Mas melhor que isso é conseguir, de fato e verdadeiramente, resolver o seu conflito com alcance de todos os interesses antes mesmo da judicialização. E a partir do momento que a gente também tem uma advocacia, como a doutora Carolina, a doutora Rai e tantos outros que têm buscado compreender e se aprofundar na capacitação de métodos adequados de resolução de disputas e todo um outro processo de linguagem também que facilita conseguir entender e intermediar aquela relação conflituosa que o cliente trouxe, vai poder nortear a uma decisão construtiva na solução daquele conflito que se apresentou. E, mais ainda, né, a satisfação do cliente. Porque quantas vezes, né, o advogado faz o seu melhor processualmente falando e muitas vezes percebe que o cliente está com alguma insatisfação, assim como o exemplo que eu dei. Às vezes eu dou a sentença e está todo mundo insatisfeito. O que tem, talvez, por trás disso? Então, no exercício dessa escuta, a gente vai conseguir identificar. Muito bem. Então, pegando esse gancho, gostaria de saber da doutora Carolina. Eu sei que a doutora Carolina é inovadora nos aspectos de solução de conflitos na antessala da justiça. Soube que a doutora Carolina trabalha com, eu acho que é um centro de solução de conflitos, de modo que as pessoas, ao invés de buscarem a justiça, né, a coisa é resolvida na antessala, ou seja, vamos conversar, vamos fazer um acordo, vamos fazer tratativas aqui antes que se proponha uma justiça, né? Fala para a gente um pouco, doutora Carolina, acerca desse tema, dessa pré-processual, digamos assim. Na verdade, eu fico hoje à frente de uma Câmara Trabalhista, que se chama Sematra, e lá a gente faz mediação, conciliação, algumas negociações coletivas, o que a gente chama de rescisão humanizada, que seria, na verdade, né, depois que veio a reforma trabalhista, o empregador ele não precisa rescindir mais com a bênção do sindicato, nem os contratos que tenham duração maior do que 1 ano. E aí, apesar de parecer, em tese, que essa alteração legislativa ela teria vindo para desburocratizar a relação de emprego, a verdade é que muitas vezes os empregadores ficaram assim, se sentiram meio órfãos, né? De como é que faz para... Porque, bem ou mal, essa ida ao sindicato, ela poderia até ter esse perfil mecanizado, com pouco a agregar.
mas também, muitas vezes, era uma oportunidade, né, de você mostrar um erro no termo de rescisão do contrato de trabalho, uma bobagem aqui ou ali, que o empregador de boa fé, ele ali acertava na hora e resolvia. E com esse distanciamento do sindicato na ocasião de homologação, também na Câmara a gente oferece essa assistência. E aí, no momento da rescisão, as partes teriam acesso a um contador neutro que pudesse checar as verbas rescisórias, teriam acesso, eventualmente, a algum produto de outplacement, de você conseguir reintroduzir esse trabalhador no mercado de trabalho, contribuindo para a sua capacitação ou para a configuração de um novo currículo, enfim, depende do tipo, né, de preocupação que aquele empregador tenha, porque geralmente esse produto vai ser custeado pelo empregador, com essa mão de obra que já não vai mais atendê-lo. E aí a gente faz, então, mediação, conciliação, negociação coletiva, as rescisões humanizadas, e mais o que? Essas ações homologatórias de acordo extrajudicial, né, que também tem dado o que falar, e uma certa nuvem a respeito do que se pode, qual o limite que se pode, que não se pode fazer. Acaba que ali você tem atendido os parâmetros legais, porque, na verdade, essa Câmara ela é formada por alunos voluntários da pós-graduação, do escritório modelos da UERJ, da Unirio, que querem, a gente conta como hora de estágio, e querem atender lá a população, e é uma entidade sem fins lucrativos, uma associação que a gente montou, e acaba que tem uma experiência bastante positiva, né? Bem ou mal, deve ter o quê? Já tem uns 3 anos, eu acho. E nós já fizemos, eu já não sei, mas assim, é uma média de uns 500 diálogos ano, né? Que eu acho que é positivo. No primeiro ano não chegou nem a 100, e logo teve um boom bem expressivo, e as pessoas, e é interessante, o que me parece como um termômetro mais eficiente é a judicialização posterior, né? E até hoje eu nunca vi um acordo da Sematra ir para o judiciário. Nunca, nenhum. Então, assim, quando a gente ainda fazia nos escritórios modelo, individualizados, eu ainda achava meio doido as pessoas não irem no judiciário, porque eu falava assim, vou fazer e esse pessoal depois vai tudo para o judiciário, falar que estava com a corda no pescoço, que estava com a arma apontada para a cabeça. Mas você sabe que não, mas nunca aconteceu. Então, assim, eu não sei nem te falar. Na época que a gente fez a Sematra, né, teve um monte de denúncia de resistência. Eu respondi processos na ordem. Olha, cada briga errada que a gente compra, que aí que eu estava fazendo, sei lá o quê, mobilizando, me tirando do mercado. Aí me arrumaram o processo na ordem. Depois fizeram, que na época, quando a gente foi fazer também o regulamento, o estatuto, né, da instituição, e o regulamento, o fluxograma para mediação, para conciliação, para não sei o quê, a gente fazia nos grupos de pesquisa. E alguns grupos de pesquisa, a gente convidava alguns juízes que eram professores da área. Mas até denúncia na corregedoria dos juízes que estavam trabalhando para uma... Nossa, aí você já não tinha onde ficar a cara, né? Porque você pede um favor para a pessoa Então, assim, várias vezes pensei em desistir, porque a mentalidade é bem fechada ainda. A gente é um passo muito lento. Mas, hoje em dia, tem sido tranquilo. Os acordos são super bem elaborados por ambas as partes, né? Às vezes fazem 3, 4 sessões. Eu acho que esse tempo, né, é um tempo precioso que o judiciário deixa de perder e acaba se dedicando, né, às questões realmente mais agressivas e mais conflituosas. E muitas vezes as pessoas, elas querem, é engraçado, os pedidos que aparecem lá, né? A pessoa quer pedir, o que mais tem, pedido de desculpa. Esse é um clássico.
Então, a pessoa quer o pedido de desculpa, mas quer de qualquer jeito. Tem o pedido de desculpa, tem o e-mail, porque a pessoa se sente humilhada no e-mail, não sei o quê. Aí tem o e-mail, que também é um clássico. Tem, quando é negociação coletiva, né, as pessoas, mesmo depois da reforma, a reforma trouxe um leque muito grande de possibilidade de negociação coletiva. Então, quando você vê o 611A, ele trata de um rol exemplificativo. E aí, é engraçado que as pessoas pedem assim, por exemplo, teve um pedido que eu achei tão legal, eram mães, era assim, escola, né? Escola, e aí escola tem mais professores, escola de primária tem mais professora. E o que elas queriam? Elas queriam ir para a reunião das escolas dos respectivos filhos. E queriam que isso fosse uma falta justificada. Era só isso. Então, assim, queriam ter direito a 2 vezes por ano ir na reunião. O outro que... Aí teve um também que apareceu, que eu achei tão engraçado também, que tinha muita gente na empresa que queria férias. E outros que eram mais workaholics, assim, não queriam férias. Então, o que eles queriam? Eles queriam meio que negociar férias entre um e outro, vender as férias. Eu falei, gente, mas como é que vai fazer isso? Aí você fala assim, meu Deus do céu, mas aí férias que a direita indisponível quer renunciar. Eu falei, não vou fazer isso não. E aí, quem queria comprar férias, queria comprar férias, quem queria vender férias. Eu falei, bom, vamos deixar um mínimo aí, vamos fazer o negócio, vamos deixar como a CLT, um mínimo de gozo, mas essa possibilidade que dá para vender, a gente pode deixar o outro comprar e ele gozar, se ele quer, Jesus. O que eu vou fazer? Mas você sabe que esse acordo já deve ter uns 3 anos. Esse acordo, eu falei assim, esse vai para a justiça. Esse vai para a justiça. Até hoje, não tem, nem acordo coletivo, que tem umas cláusulas que a gente faz, que eu mesmo fico assim, será que pode, meu pai? Mas aí está o sindicato lá, vamos fazer o quê? Os dois querendo. Então, já teve, assim, projeção de plano de saúde faz muito. Teve um que era engraçado também, que eram muitas mulheres, e elas queriam uma ajuda para congelamento de óvulos, porque o mercado de trabalho está muito postergando muito, né, a maternidade. E fizeram. E aí tinha um custeio no empregador das mulheres que queriam fazer o congelamento dos óvulos em 15%. Não é nada, mas era. Eu também nem sabia dessa história. Achei muito curioso esse caso. Então, assim, tem umas experiências muito legais em negociação coletiva. Acho que a negociação coletiva criativa, né? Ela é libertadora, assim, você dá voz para esses protagonistas da relação social. Muitas vezes a gente... eu penso, os problemas que não deixam a gente dormir de noite, via de regra, o juiz do trabalho não consegue resolver, né? Por nada, são ótimos, mas, pelo menos os meus, em geral, a pessoa mais indicada sou eu mesma para resolver o meu problema. Eu acho que isso é uma projeção, assim, uma dedução simples de quem está mais apto para resolver o próprio problema. Eu acho que os atores sociais são os mais indicados. Quando eles descobrem uma solução, não é isso nem aquilo, vamos fazer assim. Poxa, é um ganho, né, de maturidade e uma jogada, né, um bypass que você consegue realmente conquistar uma autonomia social sem nenhum indício, sem nenhuma desse discurso comum da fraude, do aproveitamento de direito, né, da exploração de mão de obra deturpada. Então, porque realmente as partes conseguiram chegar nesse ponto comum. Então, eu acho muito mágico isso. As coisas, hoje eu sinto mais assim gratidão no trabalho que eu realizo na Sematra, né, de verificar as soluções do meio, né, e as partes saírem de lá, do que propriamente no escritório. E olha que eu sempre fui uma advogada de ligar para a parte contrária. Uma vez uma cliente me falou assim, não, eu não vou ligar porque eu vou estar me humilhando. Eu falei, se humilhando do quê, cara palha? Que bobagem. E aí foi, então deixa que eu ligo. Porque sempre, volta e meia, né, acontecia,
a reação do colega, que é muito engraçada, acha que está blefando, que está não sei o quê, que está planejando. Mas eu sempre peguei o telefone e liguei, falei, tem contato? Pronto, e aí liga, e aí, como é que é? Às vezes era um processo a menos e honorários a mais, simples assim. Então, sempre liguei antes, mas hoje com a Sematra, eu me sinto mais realizada. Eu acho que as pessoas saem de lá em poucas sessões, né? É um período assim, quem entra não sai depois de duas semanas, não sai mesmo que seja negociação coletiva. Com aquele negócio resolvido, gente. Isso não tem preço, né? E eu não sei te dizer o que o judiciário acha, porque o judiciário recebe só problema, né, coitados? Então, nunca vi o judiciário narrar. Hoje bateram aqui na vara uma cartinha agradecendo por anos de serviço prestado. Então, mesmo quando eu fazia consultoria, é engraçado, eu sempre fechei consultoria implantando CCP. Eu acho lindo. As CCPs, coitadas, elas acabaram sendo desnaturadas porque o povo fez né, uso indevido de coisas públicas, crachá de juiz, bandeira do Brasil, crucifixo, enfim, cobrando, dando calote no INSS, e tudo errado, né? Acabou sendo... Mas você sabe que até a justiça classista, eu acredito em termos de ideia, né? Porque você tem mais atores sociais dialogando, a justiça do trabalho ela é assim, ela é apaziguadora, ela nasce em centros comunitários, né? Os primeiros registros de justiça do trabalho são com base em diálogo, essa que é a realidade. Então, assim, é uma justiça que se cria nesse cenário. Então, você não tem como fugir disso. E aí, sempre a implantação de CCP, quando eu fecho uma consultoria, uma auditoria, eu boto assim, um vasinho de planta, uma pessoa de boa vontade, e é uma oportunidade que você... E é incrível, porque a reportagem que o empresário dá, em termos de queda, né, de entrada de ações, é absurda. Eu tinha uma entrada de 10 ações mês, eu passo a ter uma entrada em 2 meses de 3 ações mês. Por quê? Porque a pessoa só quer, assim, às vezes uma carta de referência. Essa também é um clássico, a carta de referência. A pessoa quer uma carta de referência. Acabou. Então, vai falar para o gestor. Às vezes também o sujeito vai embora, e acontece muito isso nos procedimentos de rescisão humanizada. Você tem a oportunidade, porque o empresário que contrata, dentro do escopo desse serviço está o relatório das mediações. Então, muitas vezes, assim, demite todo um setor de enfermeiro, sei lá do quê. Todo mundo retratando, todo mundo narrando um sujeito que assedia moralmente aqueles empregados. O gestor, o CEO, nem sonha que isso acontece, nem sonha. Mas todo mundo com esse mesmo relato. Então, é uma oportunidade de você resgatar essa história para o cara que está lá em cima e falar, meu Deus, tem alguma coisa de errado. E você vê também nesse contexto uma oportunidade ímpar do cara corrigir. Então, você fala assim, não é possível que ninguém pare nesse setor, está todo mundo satisfeito, está todo mundo trabalhando mal. Aí você vai descobrir, pelos relatos, pela oportunidade da conversa, não, é um assediador que está ali, atuando, contaminando aquele cenário há anos, né? E ninguém sabia, e todo mundo fazia treinamento, todo mundo fazia isso, aquilo. Então, enfim, eu acho, é isso, a gente tem muito campo de atuação, né, para mediação nas relações de trabalho, isso é um fato. É um fato que tem que ser amadurecido pelos advogados, pelos juízes. Eu acho que o próximo passo realmente de abertura, né, da resolução 174 ele pode ser uma grande conquista. Isso que a doutora Roberta falou, né, de ter sido meio que uma etapa necessária, é o que eu percebo, que é isso. Também não adianta a gente, né, enfiar força e pisar a ideia goela abaixo das pessoas. Mas eu acho que esse futuro está cada vez mais próximo. Que bom. Eu acho muito importante essa sua fala, sabe, Carol? De trazer para a gente essa possibilidade de se resolver um conflito, seja anterior, que ele é possível ser resolvido na anteporta da justiça, né? Antes de ser judicializado. E o que me traz ânimo
também é o fato de, além dessa solução ser possível, né, digamos lá, numa associação, numa câmara privada, né, a gente também tem a oportunidade de levar, de conduzir ao Sejusc, né, onde também as partes podem ser ouvidas, onde ali há a possibilidade de se ter uma escuta atenta, com cuidado, para entender, porque às vezes o conflito não está ali na questão trabalhista, digamos assim, ele está em questões internas entre essa relação humana, né, que muitas das vezes é difícil de se compor por uma questão que é nossa mesmo, que é nós seres humanos, né? E eu achei muito importante também a fala da Carol quando ela diz, olha, o melhor curso foi o de mediação, porque no curso de mediação a gente se depara com questões internas, né? Eu acho isso super válido, super bacana. Então, penso que esse aprimoramento do advogado, para que ele possa utilizar bem essas ferramentas, eu acho que a doutora Carol, assim, super experiente nessa área, e quantos relatos importantes, né, ela trouxe para nós acerca da possibilidade de aperfeiçoar-se, né, do profissional, trazer um estudo mais aprimorado, utilizar outras ferramentas e não só apenas aquela que se aprende na faculdade, né, do litígio, mas que há a possibilidade de nós dialogarmos e resolvermos, trazendo essa cultura de paz, né? É o que mais nós precisamos, né? E aí eu vou passar a palavra para a doutora Roberta, para que ela nos fale um pouquinho acerca dessa experiência, né, dentro do Sejusc, né, quando algo não é resolvido na antessala, como a doutora Roberta, como a doutora Carol, desculpa, nos relatou, como é que é feita essa escuta, como que as pessoas, o empregador, o empregado se comporta dentro desse centro judiciário, né? Porque, querendo ou não, ele está sendo levado digamos lá, um tribunal, né? O Sejusc faz parte do tribunal, né? Então, como é que é essa condução? Como é que essas questões chegam até o Sejusc? Bom, eu gostaria de só fazer uma parte, fazer uma colocação que eu achei muito interessante da fala da doutora Carolina, a questão da CCP, porque o sentido que originou essa introdução legislativa foi exatamente nesse acesso multiportas mesmo de resolução. E, infelizmente, por inúmeras questões práticas, por problemas práticos que a doutora Carolina bem apontou, a prática não deu certo e precisou ser extinta, mas a ideia era exatamente essa. Talvez por quê? Por uma falta de maturação social, dos atores sociais, no sentido de oferecer um serviço realmente com formação daqueles que atendiam nas CCPs. Talvez se a gente tivesse uma formação adequada daqueles que compunham as comissões de conciliação prévia, no sentido de que, da forma como a gente faz capacitação hoje, seja extrajudicial ou judicial, para métodos adequados de resolução de disputas à época, talvez tivéssemos tido uma outra experiência. Então, é exatamente isso. Agora, esse resgate é importante, como eu coloquei, a prevenção, a gestão dos conflitos de forma prévia, seja dentro das próprias instituições, seja pelos advogados, no momento que o conflito já está instaurado, antes de judicializar, quando a gente consegue alcançar o resultado satisfatório, no sentido de conseguir compreender o interesse daqueles atores sociais que estão em conflito e conseguir compreender aqueles interesses buscando a convergência deles, as soluções afloram, como a doutora Carolina bem colocou, e estão satisfeitos. Eles construíram verdadeiramente as soluções daquele conflito. E outra coisa, até pelo sistema, né? Ninguém gosta de ser punido. A partir do momento em que eu construo uma solução sem imposição, em que, embora haja essa relação assimétrica, a gente consegue construir soluções que vão atender o interesse de ambos, a satisfação é garantida. Então, vejam, mas quando é judicializado, no Sejusc, realmente, o Sejusc está no ambiente judicial, mas a qualidade ambiental também deve ser uma preocupação dos regionais trabalhistas ao instalarem os seus centros judiciários, né? Era muito comum a gente escutar algumas pessoas falando assim, não, o seu trabalho parece uma feira, né? Eu já escutei muitas vezes essa expressão,
E ninguém quer ser recebido de uma forma assim, sem tá todo mundo gritando, tá todo mundo falando e ninguém está sendo escutado muitas vezes. E essa não é a ideia. A ideia dos centros judiciários, dos Sejuscs dentro da Justiça do Trabalho hoje, é oferecer uma qualidade ambiental e de acolhimento daqueles que nos buscam de uma forma o quê? A permitir, sabe, esse processo é o seu. Tem milhões de ações no judiciário e que bom que a gente caminha para um sistema diferente dentro da nossa cultura, para que a gente tenha menos judicialização nesse sentido, mas as portas da justiça estão abertas, principalmente para tutelar aqueles direitos que são ofendidos. E no Sejusc, nós vamos ter essa preocupação com a qualidade ambiental. Está dentro de um tribunal, mas as partes são acolhidas de uma forma que a gente tenta despolarizar. A própria instituição de mesa redonda, que é um símbolo, mas isso já ajuda bastante. As pessoas às vezes chegam lá e falam assim, onde que o reclamante senta? Aonde quiser, aonde o senhor quiser. Né? Como é que gostaria de ser chamado a partir do momento e que eles sentem, esse é o momento da minha vida. E, por exemplo, lá no Sejusc que a gente institui também, não tem hora. A sessão pode demorar 2 horas, 3 horas, 4 horas, aquela audiência pode durar, como muitas vezes a gente marca várias audiências sobre aquele mesmo processo. Por quê? Mas não tem os processos da pauta? Sim, serão atendidos por outras mesas, porque a ideia é essa. E aí eu trago um relato também interessante, por exemplo, eu fiz um processo em execução já estava em execução, o processo tinha subido até o TST, o processo já tinha tramitado por 18 anos. E aí nós começamos, né, a sessão dentro do Sejusc, começamos o diálogo, a conversa, o reclamante falou. Muitas coisas ali não afloraram durante o processo nos seus 18 anos. E ele falou, no final, ele falou assim, nossa, doutora, eu estou emocionado. Eu falei, por quê? Porque eu fui ouvido. Eu disse, uai, como assim? Eu já vim nessa justiça algumas vezes, mas eu não fui ouvido. Em momento algum eu pude falar. E aí tinha sido na inicial, foi aquela inicial praxe, assim, boa tarde, tem proposta de acordo? Não. Defesa, réplica, marca instrução? Não. Né? Marca instrução, chega na instrução, depoimento pessoal dispensado, vamos ouvir só as testemunhas, mas eu que sou o dono da causa, não falei, não, né? Juridicamente não houve essa necessidade, mas para ele havia. E aí ele disse, não falei, e em momento algum eu fui ouvido. A partir do momento que ele falou, que ele externou tudo dentro do Sejusc, e ele colocou para fora, e foi o que a doutora Carolina colocou. O que ele queria, efetivamente, tinham direitos que não foram observados, e isso facilitou o processo de negociação, inclusive, mas o que ele queria, o que ele mais queria com aquele processo era o reconhecimento de todo o trabalho de uma vida prestada àquela instituição, ao seu empregador. A partir do momento que a gente conseguiu identificar isso, não só a questão processual foi resolvida, mas a questão interna dele também. E aí ele agradeceu, ficou muito emocionado, teve o reconhecimento também por parte da empresa daquilo que ele queria, né, desse reconhecimento como profissional, como pessoa importante que foi, porque ele tinha um sentimento de pertencimento, e como a gente tem dentro de todos os sistemas que nós integramos. Então, é exatamente isso, nós temos que buscar, sim, ter uma comunicação mais efetiva e mais afetiva em todas as nossas relações, e a relação trabalhista não vai ser diferente, e a partir do momento que a gente consegue filtrar e alcançar essa questão, né, social e pessoal dentro das relações trabalhistas, a gente, como eu disse, não só resolve, mas dissolve e muitas vezes transcende o conflito. Muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui para ambas, é da Eliana de Mello. Ela pergunta o seguinte, após pandemia e com o advento da medida provisória 926, haverá uma enxurrada de ações na Justiça do Trabalho? Qual o sentir de vocês? Qual a percepção? Eu acredito que sim. Eu acredito que nós vamos ter aí uma enxurrada de ações com todas as questões decorrentes dessa situação da pandemia, sim. Com certeza. Com certeza, né? Gente, olha, nós já estamos aí
às 8h55, né? Nós havíamos programado 1 hora de bate-papo, mas está tão bom, quanta coisa importante, né? Mas a gente vai ter que, infelizmente, chegando aí, vamos ter que encerrar, né? E eu gostaria de ouvir tanto da doutora Carolina quanto da doutora Roberta, né? A fala final e já agradecendo imensamente pelo tempo de vocês, né? O carinho de vocês. A doutora Carol, que veio já de uma outra empreitada, uma outra live, veio correndo para cá. Muito obrigada, doutora Carolina. Muito obrigada mesmo. E eu gostaria de ouvi-las aí, né? Nesse tempinho que nos resta. Conrad, muito obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer, principalmente, né, ouvir a doutora Roberta, né, e verificar, porque eu já era fã à distância das iniciativas, e realmente você me proporcionou uma grande oportunidade de estar aí com uma pessoa, ainda que virtualmente, que eu já admirava à distância. Então, eu agradeço, me coloco à disposição. Acho que esse tema é um tema infinito, né, para a gente discutir aí o resto da vida e para a gente se aprimorar e aprender cada vez mais, mas, fundamentalmente, é um tema central de quem carrega conflitos trabalhistas aí pela vida fora, porque é uma oportunidade realmente de uma solução segura, de uma solução apaziguadora, de uma solução de paz que dignifique, né, os atores sociais envolvidos. Então, agradeço porque gosto muito de falar sobre isso e você me proporcionou mais uma oportunidade de fazê-lo. Obrigada, doutora. Bom, Rai, eu agradeço também imensamente, foi uma honra e uma alegria dividir essa bancada virtual, como eu brinquei inicialmente, contigo e com a doutora Carolina, né? E exatamente nesse sentido, né, que possamos caminhar por uma reflexão mesmo legislativa das vivências práticas de tudo que ocorre no nosso país, para que a gente consiga contribuir mesmo para o caminho na construção aí da cultura da paz, no sentido de pegar tanto a valorização social do trabalho como a livre iniciativa e não pôr numa gangorra onde eu tenho que pesar para cada lado, trazendo, né, prejuízos muitas vezes para um ou para o outro. Não, que a gente possa trazer esse equilíbrio e esse encontro de convergência entre a relação capital e trabalho, para que ela possa, porque justamente a partir do momento que eu tenho a relação capital-trabalho funcionando de uma forma positiva, nesse equilíbrio da gangorra na relação, nós temos queda de desemprego também vindo de diversos outros fatores, inclusive da própria economia, mas que nós temos que ter, sim, tanto foco na valorização social do trabalho, quanto na livre iniciativa. Então, fico muito feliz em poder dividir e ter esse diálogo, né, com a Rai, com a doutora Carolina, e com certeza esse amadurecimento acadêmico, legislativo e social sobre o caminhar mesmo da construção da sociedade de paz nos fará, certamente, trará para nós um Brasil melhor. Muito obrigada. Gente, a Mediatos agradece. Somos uma Câmara de Mediação e Solução de Conflitos. Estamos aqui em Niterói, Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa. E estamos aqui abertos também para colaborarmos com a sociedade, né? Como a doutora Carol falou, essa antessala é poder ouvir e tentar trazer para as partes uma solução. Esse pedido de desculpa que muitas das vezes traz um conflito, né? Há um ruído na comunicação e aí leva-se até o judiciário abarrotado de demandas. Então, por que não resolver isso na antessala? Por que não fazer essa escuta prévia, atenta, não só por parte do advogado, né, mas daqueles que estão envolvidos, né, digamos lá, na justiça, né? Então, a Câmara Mediatos está aqui com esse compromisso de também colaborarmos com a sociedade, com essa cultura de paz, e quero deixar aqui um abraço para todos, sejam bem-vindos sempre aqui à nossa casa. Uma boa noite e muito obrigada. Tchau para todos.
Beijo. Beijinho, Roberta. Tchau.